organizacional. É com muito prazer que a gente dará início hoje à nossa webconferência, tá, da disciplina de Psicologia Organizacional. E hoje a gente vai ter nosso primeiro contato, né, entre aspas, que já tive a oportunidade de falar com alguns aí nos fóruns, né? Inclusive estou percebendo que alguns estão tendo a dificuldade de assimilar alguns conteúdos, mas estamos aqui hoje para sanar essas dúvidas que naturalmente ocorrem durante o processo pedagógico de aula, ok? Fiquem todos muito à vontade para perguntar, tá certo? Para fazer questionamentos a respeito do conteúdo que está sendo passado, ok? E espero que durante o nosso encontro seja o máximo, tiremos o máximo de proveito, tá? E que consigamos, durante esse período letivo, né, produzir conhecimentos enriquecedores para a formação de vocês, ok? Todos estão me escutando, só para ter uma maior confirmação. Todos podem dar um ok aí se estiver me escutando, todos, só dê um ok. Ótimo, ótimo. Muito bem, ok. Gente, durante a aula de hoje, a gente vai fazer uma exposição teórica, tá certo? Para fundamentar o primeiro fórum de discussão da disciplina. Eu já tive respondendo alguns fóruns de alguns de vocês, eu acredito que não todos, mas alguns já começaram a participar, tá? E eu percebi que alguns tiveram dificuldades em fundamentar de maneira correta o que foi proposto no fórum. E aí a gente vai fazer hoje uma exposição teórica para fundamentar, tá certo? O primeiro fórum da nossa disciplina. E logo após eu vou dar algumas instruções também, como é que vocês vão fazerem isso. Como é que a gente vai estar discutindo o tema que eu propus para vocês, ok? Logo após eu vou tirar umas dúvidas que naturalmente surgem, ok? Durante a aula vocês também podem estar me interrompendo para estar fazendo qualquer tipo de questionamento. Então, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês relacionadas ao fórum e também relacionadas à atividade de participação da webconferência, tá? Então, a gente vai estar falando dessas questões durante a aula de hoje. Então, vamos lá. Conceituando. Gente, a psicologia organizacional, como toda ciência, como toda disciplina, sempre vai ter um campo de estudo, ou seja, um objeto de estudo, uma área, tá? Do qual a ciência se limita a estudar. Então, a psicologia organizacional é um campo de estudo e intervenção, porque ela não fica apenas no estudo, na análise, ela também vai para a área de intervenção, como a gente vai ver durante essa aula. A psicologia organizacional, ela intervém nas relações interpessoais dentro das organizações, seja através de treinamentos, de capacitações, tá? Então, a gente vai ver o porquê que ela é tida como uma disciplina e uma ciência intervencionista, né? Então, ela é um campo de estudo e intervenção sobre o trabalho e as organizações, que visa analisar as múltiplas relações entre as pessoas. Então, veja que a psicologia organizacional, ela vai se preocupar com o trabalho, tá certo? Como a gente vai ver no segundo fórum, com o trabalho, com as pessoas e com as organizações, que são as três áreas de preocupação da psicologia organizacional. Essas três áreas a gente vai ver mais a fundo na nossa segunda aula, tá? Respectivamente também no nosso segundo fórum. Então, os grupos e as organizações, com a finalidade de contribuir para a promoção de um ambiente saudável e produtivo. Então, a psicologia organizacional, ela tem como objetivo induzir, tá certo? Ou pelo menos facilitar a relação entre colaboradores e organização. Então, na parte da organização, ela vai estudar salários, benefícios, treinamentos, oportunidades de crescimento, liderança, comunicação, tá? E ela também vai estudar os seus colaboradores, através da dedicação dos mesmos, de esforço, conhecimento. Então, a psicologia organizacional, ela vai estudar essa troca
que existe entre organizações e colaboradores, com o intuito de realizar uma troca satisfatória entre ambas as partes, ok? Provocando um ambiente de trabalho produtivo e saudável. Então, esse é o principal objetivo e finalidade da psicologia organizacional, tá? O início, tá, gente? A psicologia organizacional, ela surgiu lá no final do século XIX, tá? Influenciada pela racionalização do trabalho no processo de fabricação do setor industrial. Vocês estão pagando aí a disciplina de Teoria Geral da Administração, que é onde vocês vão verem como se deu os primeiros estudos relacionados à administração, que vocês vão começar lá na administração científica com Taylor. Eu acredito que vocês, se vocês não começaram a ver, por esses dias vocês vão começar a ver com o professor de vocês. Se eu não me engano, é Bartira, a professora de Teoria Geral de Administração, tá? Então, no século XIX, houve o surgimento de uma escola de administração que a gente chama de administração científica, que tem como nome principal Frederick Winslow Taylor. Tá? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar desse nome, Taylor, mais conhecido como Taylor, que é o último nome dele. Então, Taylor tinha como objetivo, foi o primeiro a estudar o campo da administração, partindo de uma ciência. Então, ele estudou a especialização do trabalho, tá? Ele queria racionalizar o trabalho das pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas produzam dentro de uma racionalidade, gerando para a empresa uma melhor produtividade. E a partir daí ele começou a verificar o que seria necessário para racionalizar o trabalho. Então aí ele partiu dos estudos da especialização e divisão do trabalho. Tá? São duas palavras-chave dentro da Escola da Administração Científica de Taylor. Especialização por quê? Porque eles acreditavam que para a empresa ter um melhor rendimento por parte dos colaboradores, dos funcionários, né, na época denominado como operários, colaboradores é uma palavra mais atual, né, mas na época eles eram denominados como operários. E aí Taylor percebeu que dividindo o trabalho, tá certo, em etapas, em diversas tarefas, especializando o operário a apenas executar uma parte desse todo, apenas uma tarefa específica, isso rendia para a empresa uma maior produtividade, uma vez que os funcionários iriam ficar cada vez mais rápidos e assimilar de maneira automática as funções desempenhadas por eles, né? Então aí eu acho que vocês já devem ter assistido o clássico, né, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, onde ele exercia apenas uma função dentro do processo, tá? Só que aí a gente percebe também no filme que ele começa a ter alguns problemas, né, alguns transtornos mentais causados pelo trabalho, digamos assim, repetitivo, não é verdade? Ele começa a pegar a mania de apertar os parafusos, chega uma hora que ele não consegue parar, né? Ele vê até uma mulher passando na rua, enfim, e vê os botões da blusa dela e começa a querer apertar, e até, né? Claro que o filme ele retrata um contexto real, porém de uma maneira bem humorada, tá? Então aí a psicologia organizacional surge dessa primeira escola de administração, a escola científica. Por quê? Porque foi percebido que para gerar a especialização do trabalhador a uma certa tarefa, teria que estudar, tá certo? Como é que se dava o comportamento dos operários em relação ao trabalho. Então, a psicologia já começou a se preocupar com isso, tá? E até os donos das grandes indústrias verificavam que a psicologia, na época, ela podia se tornar como uma ferramenta de lucro, uma vez que através dos estudos psicológicos dos operários é que se tinha como alcançar os objetivos desejados por Taylor. Então, Taylor queria especializar os operários, os trabalhadores, para exercer apenas uma função. Mas como psicologicamente a gente vai prepará-los para isso? Então, a psicologia organizacional tem como grande marco do começo dos seus estudos a administração científica, ok? Que teria como principal objetivo na época a racionalização do trabalho. Ok, gente?
E aí, a partir da administração científica, que foi o grande marco, né, foi o primeiro estudo, o estudo científico em se tratando de administração, que inclusive foi o ponto de partida para diversos outros. Então, outros estudos que também a psicologia organizacional começou a atuar, tá? A gente vai falar de alguns aqui. Então, outro estudo, outro nome que vocês vão ver muito fortemente na disciplina de Teoria Geral da Administração é Max Weber, tá? Então, Max Weber foi o cara que estudou a medicina no trabalho. Então, ele começou a estudar aqui os trabalhos, tá certo? As funções exercidas pelos operários, eles também geravam nos operários determinadas doenças, tanto físicas quanto emocionais e psicológicas. Tá? Então, eles começaram a, por exemplo, no caso de Charlie Chaplin, havia uma fadiga por parte dele, tá? Por parte dos operários, porque, claro, eles faziam atividades muito repetitivas, poucas vezes podiam ir no banheiro, tinham uma alimentação de maneira muito rápida, eles se alimentavam de maneira muito rápida, e aí gerava uma fadiga muito grande. Então, essa fadiga, ela se estendeu além da questão física. Então, Max Weber começou a estudar também as doenças psicológicas e emocionais do trabalho. Então, começou a estudar a ansiedade, o estresse, a depressão, tá? Ele começou a verificar que determinados trabalhos desempenhados pelos trabalhadores na época gerava esse tipo de doença psicológica. Então, aí a psicologia organizacional, mais uma vez, tornou-se presente durante esse contexto, tá? Outros estudos também que a gente pode citar é a teoria dos fatores humanos. Todas essas teorias aqui, estudos, vocês vão ver de maneira mais aprofundada na disciplina de teoria geral da administração. Aqui a gente só está falando de algumas teorias e estudos, tá, que a psicologia que fizeram com que a psicologia organizacional surgisse, tá? Então a gente viu que a administração científica de Taylor fez com que a psicologia organizacional surgisse, mas também outros estudos fez com que ela desenvolvesse, tá? E aí outro estudo também foi a teoria dos dois fatores, tá? A teoria dos fatores humanos, também conhecida, ou a teoria dos dois fatores ou a teoria dos fatores humanos. Então, essa teoria, ela teve como objetivo estudar as melhores condições do trabalhador para se adaptar à máquina, tá? Então, essa teoria percebeu que todo maquinário, tá? Todo equipamento que os operários trabalhavam teria que se adequar a eles. Então, aí teve um estudo que a gente chama de estudos dos movimentos elementares. Então, nessa teoria, começou-se a analisar quais são os movimentos elementares, ou seja, indispensáveis para executar determinado trabalho. Então, uma das referências, digamos, mais conhecidas na teoria dos dois fatores é o assentamento de tijolos. Então, foi percebido que quando os pedreiros faziam o assentamento de tijolos, eles demoravam muito porque eles tinham que se agachar para pegar os tijolos e fazer o assentamento, fazendo com isso a alvenaria. Então, começou-se a analisar qual era o meio mais eficaz de desempenhar determinada tarefa, que no caso seria sentar os tijolos, porém que isso gerasse um maior conforto para os funcionários, tá certo? Para os operários, e que isso fosse feito dentro de uma maior produtividade para as empresas. Então, aí foi estudada uma maneira de equilibrar isso. Então, aí foi onde é originado aquelas, como é que eu posso dizer? Aquelas plataformas que coloca, aquelas, esqueci o nome agora, que você coloca nas paredes para sentar os tijolos, esqueci o nome exato, mas aquilo ali teve como referência, tá? Quem estudou foi a teoria dos fatores humanos. Então, coloca os tijolos lá, o pedreiro não vai precisar mais se agachar para estar pegando os mesmos, depois eu lembro do nome, tá? E aí fica mais fácil para eles pegar os tijolos sem ter que agachar. Cavaletes, muito bem, William, cavaletes. Às vezes dá o branco, é normal. Então, aqueles cavaletes que os pedreiros colocam, né, muito conhecido,
Eles colocam os tijolos e não precisa ter a necessidade deles ficarem se agachando direto. Então, é uma coisa que gera um melhor conforto no trabalho, tá? Então, gera um melhor conforto do trabalhador para o trabalho que ele está exercendo, assim como também gera uma maior produtividade. Por quê? Porque percebeu-se que ele gastaria muito tempo se agachando. Então, veja que a produtividade, ela sempre estava sendo estudada, tá? Do ponto de vista da empresa. Então, havia sim uma preocupação com o operário, mas essa preocupação estava diretamente, tá? Diretamente relacionada com a produtividade da empresa. Ok? Então, ninguém achou que, porque a gente deve fazer com que os operários fiquem mais à vontade, que façam o menos esforço possível. Não. O objetivo desses estudos era aumentar a produtividade das empresas, tá? E como ele sabia que essa produtividade era feita através dos trabalhadores, eles tinham que estudar os trabalhadores. Por isso que a psicologia organizacional, ela foi vista, na época, pelos empresários como uma ferramenta de lucro. Então, eles viam que os psicólogos, as pessoas que estudavam as pessoas dentro desse contexto industrial, podia gerar para eles, para os empresários, grandes lucros. Tá? Por isso que a psicologia organizacional, ela teve o seu desenvolvimento na fase da Revolução Industrial, que quando foi surgir das grandes indústrias. Tá? Então, aqui foi outro estudo muito conhecido, a teoria dos fatores humanos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Andaimes. Um conhece como andaimes, outro cavaletes, né? Janderson disse que é andaimes. Eu também conheço como andaimes, né? Que é onde você coloca aquelas, como é que eu posso dizer, taubas, né? Coloca madeiras no meio dos tijolos, coloca taubas e coloca os tijolos em cima, né? E aí os pedreiros não tem que ficar agachando. Andaimes também é outro nome que se dá a isso, tá? Alguém tem alguma dúvida que queira fazer? Muito bem. Então, os cavaletes é uma parte, uma etapa, né, para montar os andaimes. Muito bem. Estou vendo que vocês entendem, né, de obras. Vamos lá. Bom, enfim, é algum suporte, né? Essa teoria, ela deu surgimento a algum suporte para colocar os tijolos. O nome certo eu não sei. Eu prometo que eu vou pesquisar e passo para vocês na próxima aula. Eu acredito que seja andaime também, tá? Mas vamos seguir aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí que eu paro a aula e a gente tenta tirar essa dúvida, sanar. É até interessante, tá? Que a gente faça isso. Ok. Muito bem. A psicologia organizacional. Não, Lucas, não. Veja só, mas ajudava muito. Isso, exatamente. O foco da psicologia organizacional, antes dos novos rumos, que aí a gente vai estudar daqui a pouco, tá, Lucas? Então, antes desses novos rumos da psicologia organizacional, a preocupação apenas das pessoas que estudavam o comportamento humano dentro das indústrias, das organizações, era apenas do ponto de vista produtivo. Então, os donos funcionavam da seguinte maneira: os donos das indústrias sabiam que para produzir, tá certo? Era preciso que essa produção passasse por quem? Pelos trabalhadores, pelos operários. E aí teria que ter toda uma adaptação, não só fisiológica, tá, do trabalhador ao trabalho, como também psicológica. Então, eles viram que os estudos voltados para a área de psicologia, tá, vinham com uma ferramenta de lucratividade. Então, inicialmente, os estudos feitos em se tratando do elemento humano era só com esse objetivo, de aumentar a produtividade. Então, por exemplo, a teoria dos fatores humanos, ela tinha como principal objetivo diminuir os esforços desnecessários, né? Percebeu-se que muitos trabalhadores faziam esforços desnecessários, que com isso demorava-se mais tempo para executar as tarefas e com isso a empresa deixava de produzir mais, tá? E aí objetivava-se toda a questão do lucro. Então, tanto a teoria dos dois fatores, para economizar movimentos desnecessários, foi quando eles começaram a estudar apenas os movimentos elementares,
ou seja, apenas os movimentos que eram indispensáveis para a execução de alguma tarefa, tá? A administração, a medicina no trabalho também começou a estudar as doenças mentais do trabalho. Por quê? Porque não era vantajoso para as indústrias terem trabalhadores doentes. Concordam comigo? Então, como é que eu posso dizer? Eles não é que eles tinham preocupação com o elemento humano. Eles apenas sabiam que para produzir era preciso de funcionários, de operários, mas eles sabiam que operários doentes não teriam como trabalhar. Tá? Então, aí eles viam que a psicologia organizacional poderia ajudar nesse processo. Então, como é que se trabalha, por exemplo, a ansiedade? Como é que se trabalha a depressão no trabalho? Como é que se evita? Entendeu? Assim como também a administração científica. Quando começou-se a estudar a especialização do trabalhador, teve-se que estudar também a questão psicológica. Como é que esse trabalhador vai se adequar ao trabalho? Então, veja que todos os estudos e teorias, tá, tinham como principal, passei demais aqui, tinha como principal objetivo aumentar a produtividade das empresas e não necessariamente a preocupação com o elemento humano. Vocês estão me entendendo? Isso, exatamente, Janisson. Operários doentes, prejuízo para a empresa. Muito bem. Exatamente, José Arimateia. Max Weber, quando foi estudar, tá, a saúde do trabalhador, ele percebeu justamente isso. Então, os donos das empresas ficaram querendo, claro, estudos voltados para essa área, porque ele sabia que um funcionário não poderia render para a empresa caso ele adoecesse. Exatamente, Valéria. Era uma preocupação conveniente para as empresas. Não havia necessariamente uma preocupação com o elemento humano. Exatamente. Exatamente, Ciro. Muito bem. Estou vendo que vocês estão assimilando de maneira bem respaldada, bem fundamentada, os conteúdos que a gente está vendo. Exatamente, Ciro. Ao mesmo tempo que gera uma melhor condição de exercer o trabalho em si. Muito bem. Então, outro estudo, tá? Vocês vão estudar isso muito a fundo na disciplina de Teoria Geral da Administração, que é a pesquisa de Hausdorff, que é a Escola das Relações Humanas, tá? Alguém já ouviu falar da Escola das Relações Humanas? Se não ouviu falar, vai ouvir falar em breve, porque é a segunda escola de administração estudada. A primeira escola é a administração científica, né, que foi com Frederick Taylor, e a segunda escola de administração a ser estudada é a Escola das Relações Humanas, que foi liderada por esse cara aqui, ó, por Elton Mayo, que era um psicólogo, através da pesquisa que ele fez em Hausdorff. Alguém já ouviu falar? Então, gente, a Escola das Relações Humanas foi um estudo que Elton Mayo fez em uma determinada fábrica, tá? Ele queria estudar de início o que é que interferia na qualidade e produtividade do trabalho dos operários e das operárias. Então, ele queria estudar o que é que influenciava no trabalho deles e o que é que a empresa, né, o que é que a indústria poderia fazer para aumentar essa produtividade em termos de qualidade e quantidade. Então, aí o que foi que Elton Mayo fez? Ele começou a estudar o impacto da iluminação e de algumas condições físicas no desempenho dos trabalhadores. Então, o que foi que ele fez? Ele aumentou a iluminação, tá certo, da indústria, ele tornou o campo de trabalho, tá, o chão de fábrica, como é popularmente conhecido, tá, o nível operacional. Então, ele clareou esse ambiente de trabalho. Tá? Ele fez isso com o intuito de que ambientes mais claros tornava-se mais fácil a execução dos trabalhos por parte dos trabalhadores. Tá? E eles melhoraram também algumas condições de trabalho. Então, melhor acesso aos banheiros, como por exemplo. E aí, o interessante dessa pesquisa, o William me perguntou, essas pesquisas eram feitas aqui no Brasil? Não, essa pesquisa aqui de Hausdorff, ainda a gente está nos Estados Unidos. Na verdade, os grandes nomes que a gente tem, os primeiros nomes em se tratando de administração, a gente tem nomes lá nos Estados Unidos. Então, Taylor,
é o Tomaio dos Estados Unidos, a gente vai ter alguns nomes também lá no Japão, né? Então, o Toyota, por exemplo, que foi quem fundou o sistema Toyota de produção, a gente vai ter. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas referências de estudo, não, infelizmente. A gente, do mesmo jeito que a gente importa para o Brasil tecnologia, produtos e serviços, a gente também, exatamente, José Arimateia, a gente sofre influência de especialistas americanos. A gente importa literatura, na verdade, entendeu? Do mesmo jeito que a gente importa produtos e serviços, tecnologia, a gente também importa literatura. Então, a literatura voltada para o campo de administração, vou falar da minha área, da nossa área, né? É um campo de estudo que a gente importa. Então, a gente importa nomes, a gente importa estudos. A gente não tem ainda muitas referências no Brasil, de estudos dentro do Brasil. A gente sabe que as empresas brasileiras ela ainda tem muito que melhorar nesse aspecto de gestão. Vocês estão entendendo? Exatamente, Lucas. Exatamente. De início, pensava-se que os ambientes mais claros faziam com que os trabalhadores ficassem mais acordados, né, mais elétricos, tinham um melhor campo de visualização da tarefa que ia ser executada e pensou-se que iria gerar uma maior produtividade por conta disso. Agora, qual foi a grande surpresa da pesquisa de Hausdorff? Tá? Qual foi a grande surpresa? Foi que Elton Maio percebeu, Elton Maio foi o cara que estava lá coordenando a pesquisa, né? Foi o cara que estava à frente desse estudo. Vocês vão estudar isso bem a fundo na disciplina de Teoria Geral de Administração, TGA. Então, aí ele percebeu que o que estava gerando uma melhor produtividade, exatamente, William, gerava um menor cansaço visual. Mas aí, Elton Maio percebeu que a produtividade tinha aumentado, não foi por conta das mudanças nas condições de trabalho, como a iluminação, por exemplo. Então, ele percebeu que os operários tinham aumentado a quantidade e a qualidade de produção. Vocês não sabem por quê. Vocês não sabem o que foi que eles descobriram. Eles descobriram que eles estavam produzindo mais, os operários estavam produzindo mais, porque eles estavam sendo observados. Veja que interessante. Eles estavam sendo observados. E na medida que eles estavam sendo observados, eles tinham eles observavam que dentro daquele processo eles eram importantes. Então eles começaram a se sentir importantes dentro do processo produtivo. Ora, eles estavam sendo observados, eles estavam sendo estudados, eles estavam sendo colocados em ambientes melhores de trabalho. Então eles se sentiam muito reconhecidos. Então aí Elton Maio percebeu que não eram necessariamente as condições físicas que elevavam a produtividade de empresa, mas sim as questões psicológicas, principalmente a qualidade das relações humanas estabelecidas dentro de uma empresa. Então, os funcionários se sentiam mais acolhidos, porque eles estavam fazendo parte de um estudo, então eles se sentiam mais valorizados, mais reconhecidos, entendeu? E aí começou-se a perceber que a qualidade que se tinha entre os chefes, na época era denominado como chefes, né? Não é gestores que a gente utiliza hoje, essa nomenclatura. Então, a qualidade dos relacionamentos interpessoais entre chefes e operários é que fazia a diferença em termos de produtividade. Então, aí concluiu-se que esses modelos que a gente tem hoje em dia de gestão participativa, de processo decisório envolvendo trabalhadores, era uma coisa positiva para a empresa, uma vez que os trabalhadores iriam se sentir cada vez mais motivados, reconhecidos, porque eles estavam fazendo parte do processo gerencial, entendeu? Então perceberam, por isso que o nome da escola é a Escola das Relações Humanas, perceberam que a qualidade das relações estabelecidas dentro da empresa, tanto entre colegas de trabalho quanto chefes e operários, era fator primordial para a produtividade. E aí, uma coisa muito estudada também dentro da Escola das Relações Humanas foi uma coisa chamada anomia, tá? Anomia é o nome designado pela a falta de interesse do trabalho executado. Então, perceberam que quando os funcionários eles não exercem nenhum tipo de relação interpessoal, como era muito comum lá na administração científica, onde só estudava apenas a divisão do trabalho, especialização,
uma melhor forma de desenvolver todo o trabalho, que eles faziam isso de maneira até muito isolada. Então, nesses estudos, na Escola das Relações Humanas, perceberam que quando os trabalhadores eles eram isolados, eles tinham pouco relacionamento interpessoal entre os colegas de trabalho e entre a chefia também, isso gerava uma coisa chamada anomia. Anomia é a falta de interesse pelo trabalho, tá? Essa falta de interesse é causada muitas vezes pelo isolamento no trabalho. Então, aí vai gerar várias consequências negativas para a empresa. Então, o funcionário que não exerce relacionamentos interpessoais dentro da empresa, ele vai ter uma anomia, que é a falta de interesse pelo trabalho, e essa falta de interesse pelo trabalho, consequentemente, vai gerar prejuízos à empresa, uma vez que o funcionário não vai ter um alto rendimento, tá, tão esperado pelos donos das indústrias. Então, perceba que os estudos que eram feitos em se tratando da questão do elemento humano dentro das indústrias, ela só ligada à produtividade. Vocês estão percebendo? Vocês estão conseguindo atrelar o elemento humano à produtividade, a visão que os donos das empresas tinham? Exatamente, Web, exatamente. Exatamente. Permitir, fazendo parte integrante da empresa. Então, quando o funcionário se sente parte integrante da empresa, eles, consequentemente, vai ser mais produtivos, porque ele vai ter um reconhecimento, né, faz parte quando vocês forem estudar a teoria das necessidades humanas, tá certo? De Abraham Maslow, novamente vocês vão estudar essa teoria em TGA, vocês vão ver que o ser humano ele é motivado por várias necessidades. Então, a necessidade de reconhecimento é uma delas. Então, nesse estudo, foi verificado que quando os funcionários eram colocados em pesquisas, eles se sentiam reconhecidos de alguma maneira. Porque a gente, quando é colocado numa pesquisa, alguém nos está observando. Se alguém nos está observando, é porque de alguma maneira estão reconhecendo a importância do nosso trabalho. Então, foi percebido isso. É muito comum na administração pública, tá, gente? Tem uma coisa chamada burocracia. Vocês sabem que dentro de instituições públicas o nível de burocracia é muito alto, tá? Que também tem a teoria da burocracia que vocês vão ver lá em TGA também, tá? Então, o que é que acontece? Existe uma maior probabilidade de alguns trabalhos efetuados em instituições públicas gerar anomia. Por quê? Porque existe uma pouca autonomia dos funcionários públicos em se tratando da tarefa que eles realizam. Então, existe uma burocracia que tem que ser seguida e, diante dessa burocracia, muitos funcionários públicos tornam-se sem autonomia no trabalho. Eles não podem decidir. Na verdade, quase nada eles decidem. Então, isso gera uma anomia, entendeu? Essa anomia, que é a falta de interesse pelo trabalho, foi descoberta aqui, nos estudos de Elton Maia, lá na Escola das Relações Humanas. Vocês estão entendendo? Exatamente, Jana. Os estudos eram feitos apenas para melhorar a produtividade da empresa. Muito bem. Outro estudo também que a psicologia organizacional se fez presente foi a teoria X e Y. Tá, gente? É muito interessante essa teoria. A teoria X e Y parte do pressuposto de que existem dois perfis humanos. Veja que interessante. Existe pessoas com o perfil da teoria X e as pessoas com o perfil da teoria Y, tá? Essa teoria ela foi liderada por Gregor, MC Gregor. Depois vocês vão ver também, exatamente, José Arimateia, exatamente. MacGregor, MC Gregor, enfim, que fiquem à vontade para chamá-los de maneira mais conveniente. Então, Gregor, ele é mais conhecido como Gregor, que é o último nome, ele foi que liderou esses estudos da teoria X e Y. Vocês também vão estudar isso em TGA, porque, na verdade, TGA vocês vão estudar os primeiros estudos da administração. Então, a teoria X e Y parte do pressuposto que o ser humano possui um desses dois perfis. O perfil da teoria X, tá, acredita que o ser humano ele é preguiçoso, ele é indisciplinado, ele é desobediente, ele não é uma pessoa que produz, como é que eu posso dizer, efeitos positivos se você não tiver em constante supervisão.
Então, ele tem uma visão totalmente negativa do ser humano. Então, a teoria X diz que as pessoas são assim, tá? A teoria Y é justamente o contrário. A teoria Y parte do pressuposto de que as pessoas elas são motivadas, são disciplinadas, são pontuais, são esforçadas, tá? São movidos por objetivos. Então, a teoria Y ela vai totalmente de contra a teoria X. Por que esse estudo foi bastante interessante na época? Porque a depender, e até hoje, na verdade até hoje, isso é colocado em prática por muitos gestores. Até hoje, alguns gestores... Essa teoria de estilos de liderança. Exatamente, José Arimatea. Ela também está dentro dos estilos de liderança. Por quê? Porque a depender do que você acredita enquanto gestor, se você acredita que uma pessoa ela tem o perfil da teoria X, você vai ter um perfil de líder, um perfil de chefe, tá? Geralmente vai ter mais um perfil de chefe do que de líder. E se você acredita que você é uma pessoa que acredita mais na teoria Y, de que as pessoas não são preguiçosas, não são indisciplinadas, muito pelo contrário, as pessoas elas são esforçadas, elas precisam apenas ter motivos para correr atrás dos objetivos, tá? Aí você vai ter justamente um modelo de liderança diferente. Então, os estilos de liderança ela vai ser baseado na teoria X ou Y. E eu até faço uma pequena ressalva aí. Geralmente, os gestores que acreditam que o ser humano ele faz parte da teoria X, dificilmente ele vai ser tido como líder. Ele vai ser mais tido como chefe. Tá entendendo, José Arimatea? Porque se você acredita que uma pessoa ela é preguiçosa, ela é desobediente, ela é indisciplinada, dificilmente você vai agir como líder dela. Você vai ter um modelo mais autoritário. Então, a pessoa que acredita que as pessoas são indisciplinadas, logicamente que elas vão agir de maneira mais autoritária, tá? Enquanto a teoria X, ela contradiz a teoria Y, tá? Alguma dúvida, gente, em relação à teoria X e Y? O interessante dessa teoria é uma coisa que a gente chama de profecia, né? Profecia autorrealizável. A profecia autorrealizável, gente, veja que interessante a gente saber disso. É que quando a gente acredita em determinado fato, em determinada teoria, em determinado estudo, pressuposto, esse pressuposto acaba aqui sendo realizado. Por quê? Vejam se vocês concordam comigo. Se você acredita que uma pessoa ela é indisciplinada, desobediente, tá certo? Que ela não tem objetivos, que são preguiçosas. Se você tem essa visão do ser humano, você começa a tratar o ser humano como tal. E quando você começa a tratá-lo como tal, o ser humano ele vai responder dentro desse nível de comportamento esperado. Então, se eu trato as pessoas como sendo indisciplinadas, desobedientes, então eu vou tratá-las de maneira autoritária. As pessoas, consequentemente, não vão ter um retorno positivo a mim. Então, gerando, como é que eu posso dizer, a profecia de autorrealização. Por isso que a teoria X e Y, ela se torna uma teoria autorrealizável. Vocês estão entendendo? Exatamente. Mas o conceito de liderança, Karina, que a gente vai ver, não é necessariamente esse. Um líder, ele vai te cobrar, mas ele também vai te dar ferramentas, suportes para que você esteja desempenhando a sua função. Então, Karina, quando a gente for estudar liderança, a gente vai ver também, durante essa disciplina de psicologia organizacional, não é esse perfil. Então, o perfil que você citou da teoria X, então, o gestor que acredita na teoria X, dificilmente ele vai ter uma postura de líder. Ele vai ter mais a postura de chefe, ok? Então, essa foi outro estudo, né, que a psicologia organizacional se fez presente. Então, veja só, vocês estão percebendo que até agora, esses primeiros estudos e teorias da psicologia organizacional era pura e meramente funcionalista,
Ou seja, são teorias apenas motivadas e direcionadas para a produtividade das empresas. Vocês estão percebendo que os primeiros estudos eram apenas com esse princípio, com esse objetivo? Vocês perceberam isso? A escola da administração científica, a escola das relações humanas, a teoria dos movimentos elementares, a teoria da doença no trabalho. Vocês estão percebendo a teoria X, a teoria Y que a gente acabou de falar? Todos esses estudos têm apenas um objetivo: aumentar a produtividade das empresas. Não se tinha ainda um estudo, tá certo, de fato, do que era o elemento humano dentro das organizações. Eu não se tinha, na verdade, uma visão mais complexa do que seria o ser humano dentro do contexto organizacional, tá? Ligar aqui a webcam para vocês me verem um pouquinho, né? Para vocês saberem que eu existo. Tá? Então, de início, os estudos voltados para a psicologia era apenas com esse objetivo, era pura e meramente funcionalista, tá? O Fordismo também, Ciro, o Fordismo tinha como objetivo também a especialização no trabalho, divisão das tarefas. Na verdade, o Fordismo ele foi um grande seguidor do Taylorismo, né? Então, o Ford ele seguiu Taylor, os princípios da administração científica de Taylor. Então, o Ford foi lá, seguiu e aplicou ele dentro da linha de produção. Henry Ford, exatamente. Tá? Exatamente, José Arimatea. Tudo era voltado para a organização e os interesses patronais. Todos os estudos da psicologia organizacional eles eram motivados apenas pelos interesses dos donos das empresas, os donos das indústrias, tá? Então, aí, os novos rumos da psicologia organizacional. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma mudança, né, que foi inclusive o que eu propus no fórum, no primeiro fórum de vocês, e eu senti que muitos de vocês tiveram dificuldade de fundamentar, porque eu acredito que poucos leram o material que eu recomendei, que no caso foi a apostila da disciplina, para dar um embasamento teórico na discussão de vocês, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? A representante da indústria americana queria... Exatamente, não deixa de ser, Lenilson, não deixa de ser. A indústria americana realmente ela tinha esse perfil de tirar e extrair o máximo dos trabalhadores, entendeu? Então, realmente, ela tinha esse perfil e ela queria, de alguma maneira, amenizar, digamos assim. Não seria nem amenizar, seria como, que eu posso dizer, fazer com que os interesses deles seriam mais colocados em evidência, digamos assim, seria isso, entendeu? A maioria dos primeiros estudos da administração, Lucas, realmente foi americanos. Os primeiros estudos foram americanos, mas a gente tem também outros modelos. A gente tem o Japão, que é outro modelo, tá? A gente tem outros, porém os primeiros que a gente tem foram os que eu acabei de citar, foi onde a psicologia organizacional surgiu. Então, existem alguns estudos, tá certo, que deram novos rumos à psicologia, estudos não, tá, gente? Alguns fenômenos sociais, perdão, houve alguns fenômenos sociais que deram um novo foco à psicologia organizacional. Quais foram esses fenômenos sociais, tá? A lei dos Estados Unidos, que foi o grande marco, na verdade, do novo rumo da psicologia organizacional, em 1964, a lei dos Estados Unidos, a lei civil foi aprovada nos Estados Unidos, tá? Vocês sabem que os Estados Unidos era um país, hoje tem se melhorado muito, claro que o racismo ainda infelizmente é uma realidade em vários países, o Brasil também, mas isso tem melhorado muito, tá? Mas vocês sabem que antigamente os Estados Unidos, eles tinham uma segregação racial. O que seria essa segregação racial? Uma divisão racial na sociedade. Existia os brancos e os negros. Então, nas escolas, nos parques, no centro, nos bairros, havia essa distância entre as raças. Então, o preconceito, o racismo, ele era muito nítido. Vocês estão me entendendo? Ele era muito nítido. Então, provocava uma segregação racial.
Uma das pessoas que lutou muito contra essa segregação racial foi Martin Luther King, né? Que depois, se vocês quiserem dar uma estudada, é um conhecimento muito relevante para a formação de vocês, tá? Então, aí, a Lei dos Estados Unidos, em 1964, foi o grande marco dos novos rumos da psicologia organizacional, tá? Então, a lei dos direitos civis nos Estados Unidos foi um grande marco. Por quê? Porque as instituições, tá? As empresas na época, elas teve que se adaptar, tá certo? À nova lei. Elas tiveram, na verdade, que cumprir a nova lei. Então, a nova lei era que não podia haver qualquer tipo de discriminação racial entre as pessoas, tanto na sociedade quanto dentro das empresas. Então, as empresas começaram a se adaptar a essa nova realidade. Então, a psicologia, ela veio como algo que possibilitaria esse entendimento das pessoas. Então, essa nova fase das pessoas diante desse novo rumo, tá? Então, os movimentos estudantis também, quando houve essa aprovação da lei civis nos Estados Unidos, que é representada aqui ó, por esse símbolo, tá, que representa a lei civil, houve, consequentemente, desencadeou vários movimentos estudantis. Todos esses movimentos estudantis, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo todo, na França, tá? Teve como principal objetivo lutar contra quaisquer forma de autoritarismo por parte das instituições e governos. Entenderam? Então, eles utilizaram esses movimentos estudantis, utilizaram como fonte de inspiração a aprovação, essa conquista, na verdade, a conquista dos negros participarem ativamente da sociedade. Então, essa conquista liderada por Martin Luther King, tá? Que, consequentemente, gerou essa aprovação da lei dos Estados Unidos, essa lei dos direitos civis. Então, isso se tornou como uma fonte de inspiração. Então, aí os movimentos estudantis se espalharam no mundo todo. Então, aí surgiu os movimentos dos ecologistas, que são as pessoas que são a favor de práticas mais, como é que eu posso dizer, menos danosas ao meio ambiente, tá? Então, houve esse movimento social chamado os ecologistas. Os sindicatos também, no Brasil, surgiram vários sindicatos, porque também teve as leis trabalhistas, como o William me falou, tá? Teve o Brasil também teve o seu marco nas leis trabalhistas, que foi criada pelo nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Então, houve o surgimento de sindicatos, movimentos estudantis. Dentre esses movimentos estudantis, também teve os movimentos gays, tá certo? Que o movimento LGBT é um deles, que lutava pela descriminalização, tá certo? Pela não descriminalização, desculpa, dos gays, né? Gays, lésbicas, transexuais, bissexuais. Então, teve também esses movimentos homossexuais. Teve também movimentos relacionados à igualdade de gênero. A gente sabe que a mulher antigamente era muito, como é que eu posso dizer, muito desvantajosa na relação entre homem e mulher. Então, também teve movimentos sociais, tá, em luta dessa igualdade de gênero. Então, todos esses movimentos, tá, a ditadura no Brasil também foi algo que estava acontecendo na época, que aí tinha como principal marco a proibição da liberdade de expressão, por isso que muitos cantores, muitos artistas na época foram exilados do Brasil, porque justamente eram proibidos qualquer tipo de expressão, tá? De liberdade de expressão. Então, todos esses movimentos aqui que surgiu na época fez com que as instituições, as organizações, de maneira geral, repensassem as pessoas, tanto no contexto social quanto no contexto institucional. Então, começassem a questionar quais são os novos valores dessa nova sociedade, o que é que realmente move as pessoas, quais são os motivos que fazem as pessoas se motivarem, tá? Houve o surgimento de vários líderes na época, então você veja que o contexto humano era outro, não era mais aquelas pessoas que apenas produziam e com uma maneira só de subsistência. Hoje a gente tem outro contexto de pessoas dentro do campo social e institucional, entendeu?
Exatamente, Rafael. A desigualdade de gênero ela é muito grande, muito latente em nosso país, tá? Aquela minissérie Gabriela, que é de Jorge Amado, ela trata muito essa questão de desigualdade de gênero. Então, quem assistiu a minissérie Gabriela vê que a mulher ela era muito, como é que eu posso dizer, maltratada. Não é? Então, a gente tem como referência essa obra de Jorge Amado, que a gente tira mais ou menos uma ideia como a mulher era vista. Tá? Então, todos esses fenômenos sociais deram os novos rumos da psicologia organizacional. Tá? Então, todos esses movimentos e as conquistas alcançadas por eles tiveram impacto na inclusão dos segmentos até então discriminados, né? Que eram os gays, as mulheres, os negros, tá? As pessoas que lutavam em prol do meio ambiente também eram descriminalizadas porque não eram levadas em consideração, tá? Então, todas essas pessoas que eram excluídas do mundo trabalho formal começou-se a ser colocada no mesmo. Tá? Então, a psicologia organizacional abriu, tá, todos os seus estudos para todos os espaços sociais. Começou-se a estudar psicologia nas escolas. Então, como é que o professor ele vai lidar com esse novo, diante desse novo contexto humano, com esse novo perfil de aluno, o aluno que indaga, o aluno que questiona, o aluno que é contra qualquer forma de discriminação, como é que ele vai lidar? Não diferentemente no campo institucional. A psicologia ela veio no campo institucional para estudar um novo perfil de colaboradores que as empresas tinham. Tá? Elas começou a estudar isso de maneira muito mais complexa, muito mais abrangente. Ela começou a entender que o ser humano ele tem aspectos culturais. Todo ser humano tem uma cultura, todo ser humano tem hábitos, faz parte de religiões, faz parte de contextos. Então é preciso que se entenda o ser humano dessa maneira bem mais ampla, tá? Para que possa justamente estabelecer uma melhor qualidade das relações interpessoais dentro do contexto organizacional. Vocês estão entendendo? Exatamente. Exatamente, ganha um pouco. O William me disse que ganha um pouco. As mulheres ainda, né? Mas olha que isso mudou muito, William. As mulheres, elas estão aí, né? Adentrando cada vez mais nos seus espaços sociais, tá? Então, gente, vamos dar continuidade. O novo foco da psicologia organizacional. Então, até então, as contribuições da psicologia ficavam restritas a uma psicologia industrial, como a gente acabou de falar. Falo, Aila, falo mais devagar. Vou tentar falar um pouco devagar, Aila. Muito bem, tem que me monitorar mais, tá? Então, até então, as contribuições da psicologia, tá, ficavam restritas a uma psicologia mais industrial. Como a gente falou, ela era mais voltada para a produtividade das empresas. Então, tinha uma visão do homem muito fragmentada, tá? A gente sabe que o homem ele não é fragmentado, ele é movido por como é que eu posso dizer, vários fatores que são interdependentes. Eu não posso analisar, por exemplo, um homem apenas do ponto de vista cultural, ou apenas do ponto de vista psicológico, ou somente a ponto de vista antropológico. A gente sabe que o homem ele é uma junção, tá certo, de vários fatores. A gente não pode estudar apenas os tempos e os movimentos, por exemplo, como se estudava na época da administração científica. Então havia essa fragmentação do homem. A gente sabe que isso hoje, tá certo? Foi tirado de foco. Hoje o homem ele é analisado de maneira mais ampla, tá? E adaptado à tarefa e a uma psicologia funcionalista, tá? Então a psicologia antigamente era assim. A renovação na abordagem do comportamento humano nas organizações significou a aproximação com campos de conhecimento até então considerados marginais, tais como a linguística, a psicanálise, as psicologias construtivas, a psicologia social, a antropologia e as ciências políticas, dentre outras. Foi na década de 90, na década de 90 também surgiu a teoria da inteligência emocional, tá, de Daniel Goleman,
Então, começou-se a verificar que existiam várias ciências ao redor do conhecimento humano que eram pouco exploradas, entendeu? A psicanálise, por exemplo, ela é pouco explorada, a antropologia nem se fala. Então, começou-se a analisar o ser humano de maneira bem mais ampla, através de várias ciências, tá? Então, a busca foi no sentido de se adotar uma postura mais contextualizada e compreensiva do indivíduo na organização, uma tentativa de compreender toda a sua singularidade. Então, o novo foco da psicologia organizacional entende que o ser humano ele é singular. O que é singular? É diferente, é individual, é único, tá? E como é que a gente vai lidar com toda essa singularidade dentro de um ambiente que existem várias pessoas, vários perfis? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai liderar essas pessoas? Como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas? Então, você vê que o novo foco da psicologia organizacional é algo bem mais amplo, bem mais complexo, tá? Gente, até aqui eu vou começar a falar agora, só para a gente dar fechamento à nossa aula, as discussões propostas no nosso primeiro fórum, tá? Daqui a pouquinho tem o último slide, eu vou dar uma abertura para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Mas agora eu vou falar um pouco das discussões que eu propus para vocês no fórum da disciplina. Exatamente, William. Cada um tem sua particularidade, seu modo de lidar. Lucas, isso influencia hoje na maneira como as empresas gerem o seu recurso humano, tá? Hoje as empresas, Lucas, elas têm a preocupação de se comunicar de maneira mais efetiva com os seus colaboradores, de ter um modelo de gestão mais focada na liderança do que na chefia. Você está entendendo, Lucas? Então, hoje se tem mais liderança, mais comunicação. Hoje tem vários programas de qualidade de vida no trabalho. Então, não é apenas aquele estudo que se estudava, aquela teoria de Max Weber, que se estudava as teorias, as doenças mentais do trabalho, sem pouco estudar as causas, sem muito. Com pouco, na verdade, havia pouca intervenção para que isso não acontecesse. Então, hoje se tem a segurança no trabalho, hoje se tem leis que regulamentam a segurança no trabalho, existe toda uma mudança do contexto do elemento humano dentro das organizações. Exatamente, João Paulo, exatamente. A preocupação de cada perfil de cada trabalhador. Hoje se tem um estudo de cargos, né? Então, cada cargo exige um perfil desejado e esse perfil, consequentemente, a psicologia, ela diz, na verdade, ela mostra através de traços quais são os perfis necessários para executar um determinado trabalho, uma determinada tarefa, não é? Então, a psicologia hoje faz esse estudo de maneira bem mais aprofundada, tá? Então, as questões que eu propus para vocês no fórum foram essas. Como ocorreu a renovação no campo da psicologia nas organizações, tá? Então, eu quero que vocês me digam quais foram os fenômenos humanos, sociais, aqueles fenômenos que a gente falou. A lei de aprovação dos direitos civis nos Estados Unidos, os movimentos estudantis, tá certo? Que dentre eles apareceram os ecologistas, o movimento gay, tá? E diversos movimentos que vocês vão ver na apostila de vocês. A ditadura militar no Brasil. Então, eu quero que vocês falem um pouco desses fenômenos sociais que propulsionaram essa renovação no campo da psicologia organizacional, tá? Então, foi a primeira questão que eu propus para vocês lá no fórum. Percebi que muitos de vocês responderam de maneira pouco fundamentada. Então, eu ainda fui até um pouco mais boazinha, coloquei até as páginas lá para vocês estudarem, onde estava realmente falando desses fenômenos sociais, e percebi que mesmo assim poucas pessoas leram. Então aí, tá, gente, vocês, quem já respondeu não tem problema. Dá uma olhadinha no material, lê, tá? Responde lá com embasamento teórico que eu altero, se caso eu ver que realmente a resposta foi adequada, né? Atendeu ao que foi proposto, eu altero lá a nota de vocês, tá? Lembrando que vocês têm um prazo máximo da participação no primeiro fórum, que, se eu não me engano, é 10 de outubro, depois vocês verem lá, tá? Então, a segunda questão que eu propus para vocês foi qual os aspectos que foram mudados a partir da nova perspectiva da psicologia organizacional
sobre o elemento humano nas organizações. Então, eu quero que vocês me digam apenas por que houve essa renovação no campo da psicologia, quais foram os fenômenos sociais que contribuíram para isso, e logo após eu quero que vocês me digam o que foi que mudou na nova psicologia organizacional. Então, vocês acham que hoje se tem uma visão mais ampla do ser humano, mais complexa, mais contextualizada? Hoje se tem um olhar de outras ciências a respeito do ser humano, como a antropologia, como a psicanálise? Eu quero que vocês me digam o que foi que mudou diante dessa nova perspectiva, tá? Nada mais isso. Só precisa que vocês lerem. Eu acredito que essa aula a gente viu os pontos principais, mas eu quero que vocês deem uma lida no primeiro capítulo da apostila de vocês e vocês vão conseguir tranquilamente responder essas questões que eu propus para vocês no fórum, tá? Gente, eu abri aqui um espaço, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida em relação ao fórum, em relação a algum tema que a gente abordou aqui. Tem um comentário aqui de José Rafael, vou ler aqui para tentar responder. Tá, gente? Algumas preferem utilizar lentes no texto aqui. Esse perfil de líder vai depender muito do perfil de colaboradores, tá, William? Vai depender muito do. Eu não sei, quem vai. A tutora, Vanessa, eu não sei se vocês têm acesso. Quem participou, se tem acesso novamente. Eu acredito que tenha. A Vanessa, ela tá por aqui, ela pode esclarecer melhor essa questão, tá? Mas eu acredito que tenha sim. Então, o perfil de líder vai depender muito, William, e do perfil também de colaborador, tá? Então, vai depender, o estilo de liderança, ele é muito relativo, tá? Porque o ser humano é relativo, então o estilo de liderança também vai ser relativo. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tá aí algumas dúvidas que a tutora está esclarecendo para vocês. Fiquem à vontade, tá, gente? Se alguém quiser falar, se vocês quiserem apertar aqui no microfonezinho para falar, eu tiro o meu microfone para não dar microfonia e vocês podem falar também, no lugar de digitar. Podem ficar à vontade, tá? Esse é o momento da gente tirar dúvida, para a gente poder discutir de maneira mais fundamentada o nosso primeiro fórum, tá? Obrigado, William. Muito obrigada. Essa é uma questão, Angela, um tanto quanto complexa, né? Lembre-se que a gente está na nova fase da psicologia organizacional. A gente não tem agora um modelo de perguntas e respostas definidas, né? Ou é X, ou é Y, ou é os dois, né? Tudo é muito relativo. Então, quando a gente fala do ser humano, a gente tem que fazer uma psicanálise do ser humano, a gente tem que estudar o ser humano do ponto de vista antropológico, social, cultural. Então, não se tem uma resposta definida se existe possibilidade de eu ser um pouco X e um pouco Y. Lembre-se que o ser humano é personalidade, e personalidade é algo muito individual. Você está entendendo? Então, não teria como a gente afirmar uma coisa ou outra. Tá, Ângela? Muito obrigada, Rafael.
Poderia voltar ao início da aula, João Pedro? O início da aula é. Muito obrigada, Ciro. Pode, eu não sei. Vanessa, há quanto tempo a gente ainda pode ficar para que alguns alunos possam tirar dúvidas? Não, não, Lucas, não foi a Revolução Industrial. Veja só, uma coisa, veja só, vou tentar responder um por vez aqui. Uma coisa é o surgimento da psicologia organizacional. Então, a Revolução Industrial, ou seja, o início do surgimento das indústrias, lá as fábricas, as indústrias, as grandes empresas na época, tá? Deu início à psicologia organizacional. A gente viu que a psicologia organizacional se fez presente na administração científica, foi logo no comecinho da Revolução Industrial, na teoria das relações humanas, na teoria dos dois fatores. Você está entendendo, Lucas? Porém, não foi a Revolução Industrial o motivo da renovação da psicologia, tá? Uma coisa foi o surgimento da psicologia organizacional. Aí sim, foi as revoluções industriais e os estudos derivados a ela, tá? Mas a renovação da psicologia organizacional não foi devido à Revolução Industrial. A renovação da psicologia organizacional foi devido àqueles fenômenos sociais que a gente falou. A lei dos direitos civis nos Estados Unidos, os movimentos estudantis, tá? Que foram de diversos gêneros, que a gente já viu, igualdade de gênero, os movimentos LGBTs, o movimento dos ecologistas, tá? Foram diversos. A ditadura militar no Brasil, tudo isso vocês vão ver na apostila de vocês. Então, a Revolução Industrial não foi o causador da renovação. Foi na Revolução Industrial que começou a surgir a psicologia organizacional. Uma coisa é o surgimento, outra coisa é a renovação da psicologia, tá? Estão fazendo aqui uma pergunta sobre a WebQuest. Deixa eu só acompanhar. Tá vendo um monte de mensagem, aí eu tento ler, aí fica descendo. Só um instante, deixa eu ver aqui. Eu só preciso saber, Lucas, você entendeu? Entendeu, né? Certo, ok. Obrigado, Lucas. Deixa eu só. Teve um aluno aqui que me perguntou da WebQuest. Já perdi aqui a pergunta. Deixa eu ver se eu recupero. Aqui, foi Ana Kelly. Sobre a web. Cadê? Me perdi de novo. Só um instante, gente. Por favor, parem de digitar. Só um instante, porque eu vou tentar ler aqui essa dúvida da WebQuest, porque vocês ficam digitando aí e ficam descendo. Rapidinho aqui. Sobre a WebQuest, a Ana Kelly está perguntando, a empresa pode ser. Gente, a WebQuest que eu sugeri, tá? Vocês vão ver lá que eu propus um trabalho, acho que foi 5 ou foi 6 pessoas. Eu sugeri que vocês fossem assim, o grupo fossem do mesmo polo, porque aí teria mais facilidade na hora do acesso à organização. Vocês se organizam aí para ver como é que vocês fazem isso. Eu só quero que vocês, no WebQuest, tá? Deixa eu pegar aqui só o material, só um instante. Vê só, gente. Na primeira WebQuest,
Eu quero que tenha lá o material de referência, tá? O material didático, que é a apostila de vocês. Vocês vão ter que dar uma estudada sobre a teoria das necessidades humanas. E eu quero que vocês apliquem a teoria das necessidades humanas, tá? Dentro de alguma instituição pública. Então, vocês vão ver que a teoria das necessidades humanas é feita dentro do... Ela é, na verdade, tida numa hierarquia. Existem as necessidades fisiológicas, sociais, de segurança, tá? E eu quero que vocês apliquem isso dentro da organização pública. Então, por exemplo, você pergunta lá a algum gestor quais são as necessidades dele no exercício do cargo que ele realiza. Aí ele diz que uma das necessidades é a realização, tá? É a autorrealização, ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado. Aí eu quero que vocês, diante dessa necessidade que ele expôs, apliquem na teoria das necessidades humanas. Onde é que essa necessidade está localizada dentro da teoria de Maslow, tá? Para isso, vocês precisam estudar o conteúdo. Eu coloquei lá direitinho a referência, a apostila de vocês, tudo direitinho. Vocês precisam ler, tá? Tô sentindo muita falta de vocês buscarem uma melhor fundamentação teórica para discutir, tanto no fórum quanto para elaborar o webquest, tá? Muito bem, Ângela. Assim espero, viu? Que você estude. A apostila tem uma linguagem. É uma coisa que me chamou muita atenção no curso de vocês, foi o material. A linguagem da apostila de vocês é uma linguagem muito didática, tá? E não deixa de ter um nível acadêmico elevado. Então, quando vocês começarem a ler, vocês vão se apaixonar pela área de psicologia organizacional, tá? Pirâmide de Maslow, exatamente, Arimateia. Foi isso que eu propus no webquest. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, podem colocar lá, não estou entendendo, tal. Aí a gente vai tentar tirar a eventual dúvida de vocês, tá? Vanessa, o material da atividade da webquest, ela está perguntando se já está disponível. Já sim, ela já colocou lá, já postou no ambiente virtual de vocês, tá? Nessa atividade, eu só quero que vocês elaborem um texto bem rápido, tá certo? Eu coloquei lá os quesitos direitinho. Eu só quero que vocês me digam a importância da psicologia organizacional em instituições públicas. Só quero que vocês façam isso. Por que vocês acham que a psicologia organizacional ela é importante para empresas públicas, tá? Para instituições públicas de maneira geral. Eu acho que a psicologia organizacional ela é importante para a gestão das instituições públicas, uma vez que os gestores devem reconhecer o elemento humano, deve se comunicar de maneira mais eficiente, mais clara, deve haver um desenvolvimento de líderes mais adaptados ao perfil dos colaboradores. Então, aí eu quero que vocês argumentem determinado ponto de vista, tá? O Elbia, toda vez eu tenho dificuldade em pronunciar o nome dela. Sim, a pesquisa da WebQuest é só em uma empresa pública, tá? Você escolhe uma empresa pública, pega os gestores dessa empresa e pergunta a ele quais são as necessidades que ele tem no trabalho dele. E aí vocês vão ter que ler a teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow e vão apenas adaptar, tá? As necessidades apontadas pelos gestores da instituição pública que vocês escolheram e vocês vão adaptar a teoria das necessidades humanas de Maslow. É bem fácil, tá? Por exemplo, o salário. O salário ela é tida na teoria de Maslow como necessidade fisiológica. Fisiológica, vocês vão ver na teoria que é algo muito básico, como se alimentar, beber água, tá certo? Se proteger. Então, o salário dentro dessa teoria das necessidades humanas, ela é tida como necessidade fisiológica. E aí vocês vão só se adaptando à teoria. Se algum gestor, por exemplo, dizer que uma das necessidades que ele tem no cargo é a necessidade de relacionamento, aí vocês vão ver que na teoria de Maslow, essa necessidade de relacionamento são as necessidades sociais, que é a necessidade que está situada na segunda escala hierárquica. Vocês estão me entendendo? Vocês só vão fazer essa ponte, tá certo? Entre a teoria e a prática.
A tutora aí está sugerindo a Compesa, tá, gente? Se alguém tiver acesso à Compesa, é algo muito. Seria algo bem viável para vocês fazerem, e aí vocês fiquem super à vontade para decidir. Ok? Secretaria de Saúde Municipal também pode ser, tá? Pode ser sim. A Secretaria de Saúde Municipal é um órgão público, tá? Qualquer instituição pública, vocês podem escolher. Fiquem super à vontade para escolher, tá, gente? Pronto, agora eu vou passar para a tutora, a nossa tutora, para passar aí as últimas orientações em relação à gravação da aula, a disponibilização. Da minha parte, eu encerro. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Espero que tenha sido proveitoso essa nossa primeira webconferência. Não deixem de participar lá nos fóruns, tá certo, gente? Fundamentem melhor as respostas de vocês. Se caso assim eu tenha recomendado, tá? Eu altero a nota se caso eu ver que realmente houve um maior empenho por parte de vocês. Leiam o material, não tenham preguiça. Vocês estão no curso superior, vocês precisam se acostumar, tá? Com essa exigência. E qualquer coisa, estamos aqui prontamente disponíveis para tirar as eventuais dúvidas que surjam, tá?